O mundo mudou e está mudando, estamos surfando toda uma grande tsunami que começa a partir de 0 e 1. A partir da vida digital, nós temos hoje o advento de uma rede que engolfa todo o planeta e está mudando comportamento, mudando cultura, revogando alguns valores e introduzindo outros. Para uma melhor compreensão disso, vamos conversar hoje com um especialista na área de mídias sociais, Fernando Mendes, jornalista especialista nessa área. Fernando, vamos tentar conformar um pouco tudo que engloba a mídia social em termos das atividades que hoje são produzidas nesse universo. Então, Saco, isso pode ir desde a questão da produção de conteúdo, que é escrever para o ambiente online, para essas mídias que tem uma especificação muito particular de cada um tipo de mídia. Então, se eu vou escrever para Facebook é uma linguagem, para Twitter é uma outra, se eu vou produzir para Instagram e para YouTube é outra. Então, vai desde esse tipo de produção de conteúdo até... Então, depende se esse conteúdo é em fotografia, eu tenho que envolver um fotógrafo que vai fazer isso. Então, além do social media, ele comanda toda essa área, mas eu posso envolver diversos outros profissionais nessa atividade também. Então, o velho bom designer, o velho bom cinegrafista, o jornalista que produz conteúdo. O que a gente tem é você especializar essas pessoas para aquele público. Então, eu tenho que saber na hora que eu estou produzindo que não é para qualquer uso, não é para impresso ou para outra coisa, é para o ambiente online. Então, ter isso sempre na cabeça na hora de produzir é muito importante. Então, vai desde a produção de texto, tem a produção de arte, que é muita imagem. Hoje em dia, a gente vive cada vez pessoas querem ler menos e ver mais imagem. Então, assim, 2014, por exemplo, a grande tendência é a produção de vídeo. Então, a questão das produtoras também estão produzindo isso. E é uma coisa que mexe com todo o mercado. Porque eu não posso cobrar o preço que eu vou produzir uma coisa que vai para a TV, por exemplo, uma coisa que vai para a internet. Por mais que assim, não diferencia tanto, mas você tem que ter isso em mente, que essa produção vai envolver diversos tipos de profissionais e tudo mais. Então, o social media hoje ele envolve tanto a parte de criação de imagem, a parte de monitoramento de marca, então é fiscalizar como as pessoas estão falando dessa marca, o que as pessoas estão falando, se isso é um problema ou se é uma oportunidade, se é um público, por exemplo, que está falando, mas não está nem citando a minha marca, mas é um ambiente agradável que eu posso levar essa marca. Então, assim, essas análises também hoje envolvem, além dos profissionais de comunicação. Hoje a gente já atua, por exemplo, lá na agência com um historiador. Hoje tem psicólogo que faz essa parte de etnografia, que é avaliar o perfil de quem está usando, ou o perfil de quem está falando da sua marca, o perfil psicológico mesmo. Como que eu vou interagir com essa pessoa? Que perfil, de acordo com as postagens dela, de acordo com a página, de acordo com tudo aquilo de informação que ela torna público nas redes sociais, qual a melhor forma de interagir com ela? Uma forma mais sucinta, eu posso ser mais agressivo com ela. Então, o profissional de psicologia, por exemplo, trabalha nessa área. O grande âncora de tudo, aqui no Brasil se desenvolveu dessa forma, é os jornalistas ainda. São os jornalistas. Os jornalistas hoje, aqui, na maioria das vezes, social media, têm uma formação de jornalismo. A parte que trabalha mais com marketing digital vem basicamente dos publicitários. Então, assim, são duas profissões que têm dominado aí esse mercado de social media. Ou seja, muda a plataforma, mas em essência a produção de conteúdo só vai se adequar a cada ferramenta, né? Exatamente. Hoje com mais elementos. Porque hoje, por exemplo, no jornalismo você vai procurar o quê? O que é de interesse público, tem maior abrangência e tudo mais. Na parte de rede social, exatamente, é muito segmentado. Então, assim, eu posso até produzir uma página para crianças como uma página para um público completamente politizado, por exemplo, que vai falar de política ou coisa do tipo, economia. Então, vai desde moda até carro. Fernando, isso implica, então, na verdade, uma certa reciclagem, uma adaptação do profissional, ou seja, o jornalismo continua existindo, a produção de conteúdo continua existindo, o design continua existindo. Por exemplo, no caso do vídeo, que você falou que é uma tendência para agora, né? A questão do vídeo. Naturalmente, se você pensar em mobile, que está predominando como meio de acessibilidade, vai ter que, de uma certa maneira, criar uma nova linguagem para trabalhar com aqueles Castelinhas, né? Exatamente. Aí você tem uma outra coisa que eles chamam de design responsivo, por exemplo. É um design capaz de se adaptar a cada tela. Então, por exemplo, você tem um site hoje que ele tem uma resolução, um tamanho para um site em desktop. Se eu acesso ele num tablet, ele tem que se adaptar automaticamente. Se eu acesso no smartphone, e aí tem um problema, porque smartphone você tem diversos tamanhos de tela. Como que eu vou me adaptar a cada uma dessas? Você tem os grandes aí, que é a Apple e a Samsung, né? Hegemônicos, né? Exatamente. Que estão começando a produzir telas mais ou menos similares, mas ninguém admite isso, porque eles vivem em guerra de patentes e tudo mais. Mas
você já começa a ter uma produção específica para isso. E não somente o formato de tamanho, mas a duração, a linguagem, Sim. se vai envolver mais termos escritos nesse vídeo ou não, vai ser mais áudio. Então, tudo isso influencia nisso. Possivelmente o velho formato, em termos de tempo de VT de comercial, subsiste, não? Não. Não. E aí vai numa questão... Nós estamos falando de 1 minuto aí. Você pode falar... mas a maioria hoje na internet vai para 30 segundos ou alguma coisa assim. Padrão então, de VT por mesmo. exemplo, quando você vai assistir um vídeo no YouTube, ele vai te dar lá 15 segundos para você assistir. Em 5 segundos você pode pular o anúncio para começar a assistir. Sim. Então, vai o desafio, até na produção desses comerciais, e hoje são produções específicas para a internet, porque eu tenho 5 segundos para prender sua atenção. Se eu não conseguir prender sua atenção, você vai pular o anúncio, você não vai continuar a assistir isso. Então, assim, e aí é uma outra coisa, que o desafio da publicidade, da propaganda, é que as pessoas não querem receber essa publicidade. Então, você já tem aplicativos que já pulam automaticamente, você não vê nem os 5 segundos. E é por isso que as pessoas vão para outros aplicativos que não permitem, por exemplo, o WhatsApp, que é um dos mais usados hoje em dia, que não permite anúncio, por exemplo. Não tem anúncio no WhatsApp. Se entrar, talvez as pessoas podem não gostar. Então, por isso que as empresas estão investindo cada vez mais em relacionamento por meio das redes sociais. Porque o anúncio já não convence. O anúncio já é aquela coisa que fica, mas se eu faço o anúncio, tem que ser para te puxar para uma coisa mais legal. E não para te vender algo. Olha, estou te dando uma oportunidade, clica aqui que você pode concorrer a isso, ou aqui tem uma informação, ou tudo mais. Os anúncios eles têm que puxar geralmente pela curiosidade e levar algum tipo de conteúdo. Não somente, tipo, eu estou vendendo isso é bom para você, porque isso eles já não acreditam. Quem tem que falar que é bom para ele é o amigo dele que está na rede social. E aí, quando você aí entra relacionamento. Exatamente. E aí que o Facebook agora mudou, inclusive, o algoritmo dele agora a partir de abril. Você não consegue, antes você conseguia patrocinar as postagens, por exemplo, para impulsionar as histórias nas páginas. Hoje ele concentrou tudo na parte de anúncios e a diferença é que você vai ver quais dos seus amigos já curtiram aquela marca, ou aquele anúncio, ou aquela coisa. E aí você vai indo, se meus amigos todos ali estão curtindo isso, eu tenho que ir lá também? Porque deve ser legal, são meus amigos, a gente tem coisas em comum e tudo mais. Então ela vai muito mais para essa área hoje em dia. Para construir relacionamento, você precisa fazer interação. E onde entra a tal da relevância aí, que tanto se coloca como atributo de fundamental? Aquilo que eu vou dizer para você interessa a você, é isso que é relevância? Exato, isso que é relevância. E se você gosta disso, hoje, por exemplo, se você tem um amigo seu que posta alguma coisa e você não gosta, aí você tem a opção de ir lá e marcar, não quero mais receber essas publicações. O Facebook vai te perguntar por quê. E aí uma das perguntas é irritante ou irrelevante para você isso que ele está postando? Então, isso já é uma coisa que você já alimenta o Facebook também com relação às pessoas. Se está tendo muita curtida, se não está. Então, por isso que a segmentação, de acordo com o gosto do público, cada vez é mais importante nessa parte de relacionamento. Então, eu tenho que estudar o público primeiro, para depois produzir algo que seja relevante para ele. Porque se é um público completamente técnico, não adianta trazer muita coisa técnica, ele sabe aquilo já, ele quer algo a mais. Então, a possibilidade, o grande negócio do Google e do Facebook hoje, são as nossas informações. Tudo aquilo da nossa vida que a gente compartilha com eles. E é assim que a gente vai construindo essas estratégias. É de acordo com o público, você vai estudando o público que ele gosta, em que horário que ele gosta, em que horário que ele acessa, que tipo de informação, se é só texto. Tem público que gosta mais de texto, tem público que gosta mais de vídeo, tem público que vai gostar mais de arte. Se a arte é só informativa, se é uma coisa mais interativa, se é uma coisa fofinha, uma coisa mais complexa. Então, isso vai variar muito. Então, a relevância, você tem que estudar o que é relevante para cada público. Porque o que é relevante para mim pode não ser relevante para você. Como o que é relevante para você pode não ser para mim. Então, estudar isso. E aí, como eu falo, é sempre estudar, entender de pessoas. A ferramenta ela pode mudar. Ela ajuda, a tecnologia ajuda, tudo mais. Mas trabalhar com rede social é basicamente você entender de pessoas. Você se relacionar com pessoas. As pessoas estão ali e aí as marcas muitas vezes não entendem isso e querem automaticamente vender. Ou seja, mudou a ferramenta, mas a essência da dinâmica do relacionamento... A rede social é aquele antigo boca a boca, que é a propaganda mais eficiente. Potencializada agora pela tecnologia. Exatamente, potencializada. Agora eu te pergunto, como é que você vê, você que é estudioso, como é que você vê essa hegemonia do Facebook, cara? Que virou a grande praça, a grande aldeia global. Ele construiu muito bem, é um negócio muito lucrativo para ele. Só que está começando a irritar um pouco as pessoas, principalmente a forma como ele trata os dados de privacidade das pessoas. E tanto a outra parte dos anunciantes, das agências, quem precisa do Facebook para trabalhar, é muito complicado às vezes. Primeiro que você não tem um entendimento, tipo, é diferente quando você tem um fornecedor, você liga para lá e resolve um problema. Não tem isso, a gente já não tem. Tem alguns suportes, mas que são bem, assim, deficitários, assim, você não tem muito suporte.
E é uma coisa que ele foi audacioso quando ele criou, falando que ele ia criar a rede definitiva, que não viria nova, como a gente já viu o Orkut morrer e outras redes. Por mais que o Orkut ainda, agora que fez 10 anos, ressurgiu e parece que tem muitas comunidades ativas lá ainda, embora não tenha uma penetração tão grande, ainda mais no Brasil, onde foi a maior. É um problema que você fica refém do Facebook hoje, porque ele traz bons resultados, excelentes resultados. Quase uma plataforma que traz melhores resultados, principalmente quando você vai trabalhar relacionamento de marca. Da marca com o cliente ou tudo mais, gerar tráfego para outros sites ou coisa do tipo. Então, hoje ele ainda é o maior. Só que, como ele trata a privacidade das pessoas, a questão dele mudar os algoritmos agora, para você só vai ter alcance se você pagar por isso. Antes, esse alcance ia de acordo com a relevância do conteúdo que você produzia. Hoje, não. Para o seu conteúdo ter alcance, muitas vezes ele te força a pagar por isso. Então, é um debate que está rondando nas redes sociais e entre os grupos de especialistas nessa área, muito com relação a isso. E aí é o exemplo do Snapchat, que é uma outra rede que está vindo, que é muito focada na privacidade. Por exemplo, eu determino para as pessoas quanto tempo ela tem para ver meu conteúdo. Então, por exemplo, eu vou postar uma coisa aqui, as pessoas têm uma imagem, 5 segundos, cada um tem para visualizar. Você visualizou, depois de 5 segundos ela se apaga. Ou seja, uma rede em tempo real, né? Exatamente, e não cria um histórico. Eu não estou oferecendo minhas informações todas para você nesse sentido. Então, Facebook e Google já tentaram comprar essa nova rede, não conseguiram, tentaram aí 4 bilhões oferecer a última oferta. Eles não, por quê? Eles estão vendo que a tendência daqui para frente provavelmente vai ser no foco de quem consegue garantir sua privacidade. Coisa que os outros dois não conseguem mais. E já está claro que são bem frágeis nesse sentido. No caso, o Facebook e o Google. Né? No caso, com o Gmail, inclusive, que é e-mail. Você não tem privacidade no seu próprio e-mail, imagine isso. E sobre isso, e essa tese que vigorou no início do advento da mídia social de que você não muda conteúdo, mas você pode sobrepor conteúdo. Ou seja, algo que seja postado que na sua avaliação, os seus analistas consideram depreciativo, como é que se chama? Agressivo, né? Isso. Agressivo. Você não vai interferir nisso, é um conteúdo que não está ao seu alcance, mas você pode sobrepor conteúdo. Exatamente. O que a gente fala? Eu não posso falar para o cliente, tipo, igual quando as pessoas falam assim, eu não vou entrar na rede social agora porque eu acho que a minha empresa não está preparada. Não, isso não é uma decisão das pessoas ou das empresas. Ela já está lá, porque se tem alguém falando dela, ela está lá sendo falada. Inclusive, às vezes, uma menção Exatamente. negativa. O que a gente orienta, porque ela tem que entrar. Por que ela tem que entrar? Porque ela tem que tentar influenciar aquele pensamento. Porque muitas vezes é um pensamento errado. Uma outra coisa que a gente tem, que essa tecnologia que a rede social trouxe, a gente viu muito durante os protestos, é verdade absoluta. Todo mundo tem certeza do que está falando, todo mundo é especialista em tudo. Os debates são muito acalorados em rede social, as pessoas ficam muito ali. Então, o que eu posso fazer é levar informação para tentar influenciar um pensamento. E a questão da publicidade, em termos de o que ela passa a requerer em termos de formato, de adaptação, para funcionar nesse novo ambiente? É estudar público. Estudar público em formato. Ser mais criativo nesse sentido, eu acho. A publicidade ela tem se adaptado nesse sentido, de estudar esses públicos. E como fazer a questão da transmídia. Como que eu posso jogar uma coisa na TV, e quando eu termino a TV, eu posso chamar isso para minha página do Facebook, vai começar uma ação lá, ou uma ação no YouTube, eu vou fazer uma transmissão ao vivo e tudo mais. Então, eu acho que a publicidade ela vem enxergando hoje a rede social não somente como uma coisa diferente, ou vai ter que ser um outro departamento, um setor. É uma mídia. Assim como eu trato do jornal, a TV, o rádio, a internet tem que ser tratada como uma mídia. Eu acho que ela já vem acompanhando isso e tratando isso de uma forma bem eficiente no Brasil. Agradeço muito, Fernando, sua presença aqui e os seus esclarecimentos para nós, para mim e nossos telespectadores. Obrigado. Enorme luz a presença do especialista em mídia social, Fernando Mendes. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender